Então pronto, demos o diagnóstico, estratificamos o risco, agora a gente vai tratar o nosso paciente portador de tromboembolismo venoso. E a base do tratamento é a anticoagulação. Uma coisa importante sobre a anticoagulação, pessoal. O anticoagulante, ele não dissolve o trombo já formado. A anticoagulação, na verdade, mais do que tratamento, seria uma profilaxia secundária. Vai impedir a progressão daquele trombo, vai diminuir o risco de progressão e de eventos recorrentes, enquanto o sistema fibrinolítico endógeno é que vai dissolver o trombo. E para a anticoagulação, a gente tem algumas opções. Nós temos as heparinas, certo? A de baixo peso molecular, mais conhecida por nós, enoxaparina, a gente faz numa dose de 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Heparina não fracionada tem algum inconveniente. Por exemplo, a heparina não fracionada, ambas as heparinas, elas se ligam, tá certo, à antitrombina 3, que por sua vez vai inativar o fator 10 ativado. Mas a heparina não fracionada também se liga à trombina e se liga a outras proteínas plasmáticas, endoteliais, ao fator 4 plaquetário. Então, a heparina não fracionada tem uma farmacocinética imprevisível. Então, não dá para a gente fazer uma dose fixa e não precisar de monitorização. A de baixo peso a gente não precisa monitorizar, tem uma farmacocinética previsível, um efeito previsível, então a gente faz uma dose fixa. Mas a não fracionada a gente pode fazer endovenosa, tá certo? Não dá para fazer subcutânea, embora tenha alguns estudos que sugiram uma certa dose subcutânea, mas via de regra é endovenosa e a gente tem que monitorizar o TTPA, porque não dá para confiar nela. A gente tem que monitorizar a anticoagulação. O alvo é o TTPA entre 1,5 e 2,5. A gente tem o fundaparinul, também a administração subcutânea, também a gente faz numa dose fixa e é um derivado, é um pentasacarídeo derivado sintético da heparina e tem uma ação muito parecida com a heparina de baixo peso. Inclusive, a gente também não precisa fazer monitorização da anticoagulação, ok? A varfarina é um antagonista da vitamina K, pessoal, uma coisa interessante. A gente pode começar a varfarina já no início? Pode. Antigamente se acreditava que tinha um efeito protrombótico no início, então não podia fazer varfarina no começo. Hoje em dia já pode. Feito o diagnóstico, pode começar a varfarina. Porém, na varfarina é o seguinte, a gente vai ter que fazer heparina associada, tá certo, por pelo menos 5 dias, porque o efeito anticoagulante do varfarin só começa após 36, 72 horas e o efeito pleno geralmente demora até 5 dias. Então não dá para confiar nele no começo. Tem que fazer uma heparina associada. Geralmente a gente começa com 5 mg por dia, na maioria dos pacientes, e a gente só para a heparina após 5 dias de seu uso, quando o NR estiver entre 2 e 3 por 2 dias consecutivos, ou seja, 2 dosagens no intervalo de 24 horas. Ok? E mais recentemente a gente tem a opção dos novos anticoagulantes orais para o tratamento tanto de TVP quanto de TEP. Sobre os novos anticoagulantes orais, a gente tem os inibidores do fator 10 ativado, que são aquelas drogas que têm X e A no seu nome. Então, rivaroxabana, apixabana e edoxabana. Dose do rivaroxabana, a gente começa com 15 duas vezes ao dia por 3 semanas, depois fica 21 vezes ao dia. Lembrar que o rivaroxabana tem que ser ingerido junto com a alimentação, melhora a absorção. A apixabana, a gente começa com 10 duas vezes ao dia por 7 dias e depois fica 5 duas vezes ao dia. Edoxabana, a gente faz 30 a 60 miligramas por dia. A gente também tem os inibidores direto da trombina, são os que não têm XA no seu nome, o único representante da bigatrana, aqui é uma dose única, 150 miligramas duas vezes ao dia. Mais recentemente ainda, a gente tem o desenvolvimento, aqui no Brasil ainda não tive conhecimento nos hospitais em que trabalho da chegada desses antídotos, mas são os anticorpos monoclonais. Antigamente a gente não tinha antídoto para os novos anticoagulantes, pessoal, mas já está liberado pelas agências que liberam medicação mundo afora, inclusive a Anvisa. Então, com o antídoto do inibidor do fator 10 ativado, tem XA no nome, é o andexanet alfa. Já o inibidor, tá certo? O antídoto do inibidor direto da trombina, o antídoto do dabigatrana é o idarucizumab. Então a gente já tem esses antídotos aprovados. Procure saber se tem no hospital que você trabalha para eventualmente você pode precisar. Certo? E uma coisa interessante, prestem bem atenção nisso. Na anticoagulação do indivíduo com TVP ou TEP, a gente pode dividir em fase inicial, os primeiros 5 a 10 dias, e depois uma fase mais tardia, após 5 a 10 dias. Por que isso é importante? Porque na fase inicial, nos primeiros 5 a 10 dias, só 2 anticoagulantes podem ser iniciados, a apixabana e rivaroxabana. Então, fez o diagnóstico TVP ou TEP, pode começar tanto a apixabana quanto a rivaroxabana, mas não pode começar a edoxabana e dabigatrana. Edoxabana e dabigatrana só foram validados em estudos em que os pacientes utilizaram 5 a 7 dias de heparina de baixo peso, geralmente 7 dias foi o tempo médio, para depois converter
para o novo anticoagulante. Mas aqui uma coisa também interessante, ao contrário do Varfarin, que a gente faz heparina e Varfarin junto, porque o Varfarin demora a atingir seu efeito pleno, os novos anticoagulantes, pessoal, o efeito anticoagulante ele é imediato, a gente não faz associação de novo anticoagulante com heparina, pelo amor de Deus, contraindicado, tá certo? O efeito deles é imediato. O que a gente faz aqui, ó, é o uso de heparina nos primeiros 5 a 7 dias, a 10 dias, desculpem, depois tira a heparina e entra a edoxabana ou dabigatrana. Rivaroxabana e apixabana a gente já pode começar desde o início, ok? Vamos lá. E anticoagulação após 3 meses. Via de regra, todo indivíduo com TVP ou TEP que a gente decide tratar, vai tratar por 3 meses. Então, todo mundo vai receber o tratamento por 3 meses, tá certo? Após os 3 meses é que é discutível quem a gente mantém e quem a gente suspende. Mas umas particularidades, por exemplo, a heparina de baixo peso molecular é a de escolha em gestantes e em pacientes portadores de câncer, de neoplasia maligna. A heparina não fracionada, na sua forma endovenosa, é a de escolha nos pacientes com instabilidade hemodinâmica e insuficiência renal severa, ou seja, um clearance menor do que 30, quando a gente não pode usar os novos anticoagulantes orais. E a gente também não pode usar a heparina de baixo peso molecular com clearance menor do que 30, embora alguns autores coloquem que a gente pode usar com ajuste de dose, mas a escolha é a heparina não fracionada. Novos anticoagulantes orais, o que a gente precisa lembrar? São contraindicados na gestação e lactação, não foram estudados nesse cenário, também na insuficiência renal severa, clearance menor do que 30. Pacientes que têm história de trombocitopenia induzida por heparina, não pode fazer heparina mais de forma alguma. Então, a gente fica com a disponibilidade do fundo da Parinu e alguns autores já têm colocado que os NOAC podem ser aplicados nesse cenário, mas isso é uma coisa ainda mais em estudo, não é todo mundo que concorda. E o Varfarin a gente pode utilizar em pacientes com insuficiência renal e é de escolha em pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Nessa síndrome aqui, a gente, por enquanto, não pode usar NOAC. Tem que ser o velho e bom Varfarin. Ok? Então, disse a vocês que a gente vai fazer por 3 meses para todo mundo. A partir de 3 meses, a gente vai ter que selecionar quem continua a anticoagular e quem não continua. Por exemplo, se a gente identifica um fator de risco maior transitório, ou seja, o indivíduo fez um TVP ou TEP quando estava internado na UTI, num pós-operatório de uma grande cirurgia, tá certo? E aí, nesse caso, a gente pode fazer só por 3 meses e não mais anticoagular. Porém, em alguns pacientes, a gente vai deixar a anticoagulação por tempo indefinido, às vezes até ad eterno. Por exemplo, o paciente que faz TEV sem nenhum fator de risco identificado. O paciente estava bem, não tem nenhuma grande comorbidade, estava em casa e faz um TVP proximal ou um TEP. Especialmente se esse TEV for recorrente, certo? Então, se o paciente tiver um fator de risco maior persistente. Por exemplo, o paciente tem uma neoplasia maligna que não é passível de cura. Então, esse paciente vai ficar fazendo anticoagulação enquanto ele viver, certo? Pacientes portadores de SAF também fazendo coagulação ad eterno, lembrando que aqui tem que ser Varfarin, não pode ser novo anticoagulante oral. Mas via de regra, todos fazem por 3 meses. Após 3 meses, a gente vai ter que colocar na balança risco de sangramento com anticoagulante e risco de recorrência do evento de tromboembolismo venoso, certo? Decisão individualizada. Em pacientes oncológicos, aqui muda um pouco. Enquanto os pacientes gerais a gente faz para todo mundo por 3 meses, nos pacientes oncológicos a gente vai fazer para todo mundo por pelo menos 6 meses. E aqui a escolha é para a heparina de baixo peso molecular, mas a gente já tem estudos de não inferioridade que autorizam o uso do rivaroxabana, apixabana e edoxabana também em pacientes com câncer, em pacientes oncológicos, com o seguinte cuidado, ó. Pacientes com câncer no trato gastrointestinal, cuidado com o uso de novo anticoagulante oral, tá certo? Porque esses novos anticoagulantes aumentam o risco de sangramento no trato gastrointestinal, por exemplo, em relação ao Varfarin, enquanto diminui o risco de sangramento intracraniano. Então, se a neoplasia é do trato gastrointestinal, cuidado com o novo anticoagulante oral. E manter anticoagulação enquanto o câncer ativo. Se o indivíduo for curado pelo câncer, combine com o oncologista dele e aí você pode avaliar a suspensão do anticoagulante. Mas enquanto o câncer estiver ativo, ele vai ficar usando anticoagulante. Trombolítico. Quando é que a gente pensa em trombolítico no TEP? Diferentemente, por exemplo, do paciente com AVC isquêmico, com infarto, em que a gente tem uma janela terapêutica do trombolítico mais curta, tá certo? De 4 horas e meia no AVC e de 12 horas no infarto, aqui a gente pode usar até 14 dias do TEP, mas idealmente deve ser feito nas primeiras 48 horas. E quando a gente indica tromboembolismo no TEP, isso é consensual, em contexto de instabilidade hemodinâmica. Então, se o indivíduo está hipotenso, se o indivíduo está chocado, está indicado trombolítico. E se o indivíduo tem disfunção de VD, André, mas troponina elevada, está indicado trombolítico, aqui é controverso. Tem um grande estudo que testou esse cenário e que
Não houve redução de mortalidade, tá certo? Mas houve aumento do risco de sangramento. Então, tem que avaliar caso a caso, não é indicação formal. Você vai ter que avaliar, individualizar e compartilhar a decisão com o seu paciente. Indicação formal, instabilidade hemodinâmica. Quando o indivíduo tem um TVP extensa, iliofemoral e evolui com flegmasia, cerula e dólise, é outra situação em que muitos cirurgiões vasculares fazem trombólise, às vezes fazem trombólise in loco, tá certo? Mas também não há grandes evidências sobre o que fazer nesse cenário, mas é uma possibilidade a ser considerada, mais uma vez, individualizar, pesar risco-benefício e compartilhar a decisão. Ok? Filtro de veia cava inferior. É uma estrutura metálica que é colocada na veia cava inferior para diminuir o risco de tromboembolia pulmonar. Preste atenção, diminui o risco de TEP, não diminui o risco de TVP. Pelo contrário, aumenta o risco de TVP, porque vai ter uma estrutura metálica dentro do sistema venoso profundo. Então, qual a indicação de filtro de veia cava inferior? Não está indicado de rotina, preste atenção, nem para tratamento TVP-TEP, nem para profilaxia. A gente vai indicar no indivíduo que tem TVP proximal, lembrando que esta que tem risco de evolução para TEP, ou então que tem TEP e a anticoagulação está contraindicada, certo? Outro cenário que a gente pode utilizar é quando a falha de anticoagulação, ou seja, com anticoagulação adequada, o indivíduo apresenta TEP recorrente, ou então o indivíduo vai fazer uma cirurgia de urgência e acabou de ter um evento de um TVP proximal ou de um TEP, a gente pode colocar o filtro, faz a cirurgia e depois a gente pode removê-lo, certo? Lembrando mais uma vez, o filtro diminui o risco de TEP, aumenta o risco de TVP, mas os estudos não mostraram alteração de mortalidade. Não fazer de rotina, essa mensagem é importante. Filtro de veia cava não está indicado de rotina nem para tratamento, nem para profilaxia. E a gente pode tratar a TEP em casa? Antigamente isso era um absurdo. Em muitos protocolos de hospitais, especialmente hospitais privados, só tratam TEP em UTI. Isso também não está adequado. Hoje em dia já tem estudo comprovando que é seguro tratar a TEP em casa, as diretrizes já mencionam sobre essa possibilidade, então é possível tratar a TEP em casa, mas não é para todo mundo. Quando é que a gente vai considerar tratar a TEP em casa? O indivíduo de baixo risco, PES 1 ou 2, tá certo? Ou então a gente pode utilizar os critérios de Hestia, a gente dá uma pesquisada isso no celular e pode utilizar os critérios de Hestia para definir o indivíduo de baixo risco. O indivíduo tem que ter estabilidade clínica hemodinâmica, não deve ter hipotensão, não deve ter taquicardia, não deve precisar de oxigênio, baixo risco de sangramento, não tem comorbidades sérias, tá certo? Não tem TVP associada e tem adequado suporte domiciliar, ou seja, tem que ter acesso à medicação. Se não tem acesso à medicação, o hospital não fornece, não tem dinheiro para comprar, vai ter que tratar internado, não há alternativa.